Catequista Dedé. Esse é o nome que a paróquia São Vicente de Paulo escolheu para o seu mais novo espaço, adquirido recentemente. Mas afinal, quem foi Maria José Sonego Facchetti, a popular Dedé? Dedé numa palavra: disponível, divertida. Eram as duas grandes qualidades. A Dedé era catequista e quando as irmãs deixaram a coordenação, quem assumiu a coordenação por primeiro na paróquia, ainda lá no barracão, ainda não tinha nem a igreja construída de alvenaria, foi a Dedé. E a Dedé, junto com a dona Denir, eram os dois pilares ali para motivar as festas e fazer com que acontecesse também, para que a gente tivesse fundos para construir a igreja e também construir o centro de pastoral. Ajudando na cozinha, fazendo comida, e quando é a festa junina, ela fica 2, 3 dias trabalhando na festa junina. Penso que 80% das crianças da primeira parte da catequese, do primeiro período, do primeiro tempo, passaram pelas mãos da Dedé na São Vicente de Paulo. Foi coordenadora por mais de 10 ou 12 anos na paróquia São Vicente de Paulo. Ela não era só uma catequista, ela era uma mãe. A casa dela vivia cheia de criança, vivia cheia de adolescente. Ela era ministra da Eucaristia, ela ajudava na igreja, ela costurava. Eu acho que era uma mulher santa, porque ela viveu para Deus, viveu para a igreja, viveu para o reino, viveu para as crianças. Você ligava para ela: avó, vou na sua casa. Filha, a avó tem uma reunião na igreja. A avó precisa da catequese. Ah, avó, não tem problema. E ela falava: então vem que você vai comigo. Simples, agregadora e de uma maneira especial. Visão de igreja. A Dedé sempre marcou uma presença porque ela queria aprender para transmitir. E ela incentivava as catequistas também para se formarem. Ela ia nas reuniões e trazia para a gente, e sentava e colocava tudo o que ela aprendeu para a gente. Realmente ela era uma pessoa assim, de muita sabedoria. Ela nos ensinou que catequese é só amor, que não é preciso nem livros, nem grandes planejamentos, que bastava a gente deixar fluir o amor e abrir o coração para o Espírito Santo e falar as palavras que ele colocava na nossa boca. O que sustentava a Dedé, padre, era, com certeza, sem dúvida, era a oração, a perseverança na oração e na Eucaristia. Ela amava a Eucaristia. Isso a Dedé nos ensinava. Isso era catequese para ela. Isso foi Madre Leônia que foi passando para Dedé. Madre Leônia deixou isso tudo para Dedé. Ela era uma verdadeira Maria, humilde, simples, cheia de amor, cheia de fé. Ela mostrava assim, um amor muito grande por Nossa Senhora. Ela era uma mulher sensível. Eu via nela a imagem de Nossa Senhora. Dedé, a minha avó, foi para nós quem despertou o desejo de viver a fé cristã. Ela arrumava um tempinho, às vezes depois do almoço a gente via a Dedé no santuário eucarístico, fazendo seu momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E a gente ajudando a preparar uma catequese, ajudando a preparar uma decoração de algum momento importante da igreja, e aquilo foi fomentando na gente o desejo de estar sempre servindo. A Dedé, para mim, além de avó, ela foi minha segunda mãe e, acima de tudo, ela foi a pessoa quem acendeu a chama de Deus dentro do meu coração. Inclusive foi ela quem quis que eu e meu esposo fizéssemos aqui o primeiro curso de noivos, né? Fez de tudo para que a gente casasse na Igreja Católica, aqui também, né? O batizado da minha primeira filha também, ela exigiu que fosse aqui, puxou nossas orelhas para que tivesse tudo ali, ó, embaixo das asinhas dela ali, e ela participou de tudo isso. E ela sempre falava: vai na igreja, quando você tiver a idade vai ser coroinha e vai fazer catequese. E eu, agora que eu tenho idade, mesmo depois dela ter falecido,
Eu sou coroinha, faço catequese e eu lembro que quando eu era pequena ela vivia me dando, que ela ganhava na igreja uns livrinhos de pintada de imagens de Jesus infantil e até hoje eu tenho alguns e sou muito grata por ter tido um momento com ela. A casa dela era a casa dos padres. Todos os que fomos párocos na São Vicente sempre tínhamos um almoço, um café. Nunca visão pessoal, mas sempre visão de igreja. Obediente às normas da diocese. Divertida, animada, contava piadas. Que grande figura! Impressionante. Todas as catequistas às vezes eram acadêmicas, eram formadas, mas quando falava de coordenação, não é a Dedé, porque a Dedé tinha aquele jeito de ouvir, de dialogar, de participar. Era uma fé que com obras, era uma fé que transbordava do coração dela. Você sentia aquilo na hora que você estava na presença dela, era aquilo transbordando de fé, de amor por Jesus. E dentro da simplicidade dela, padre, ela pegava o microfone e ela falava para uma igreja cheia, com uma sabedoria, com uma propriedade, com um amor em Jesus que ninguém ousava assim perder a atenção do que ela estava falando. Era sempre assim. Ir para casa da avó nunca era para curtir 100% da avó. Era sempre para estar junto com ela fazendo alguma coisa para dentro da igreja. Hoje a gente vê que ela passava uma grandiosidade do que é a igreja, do que é ser cristão, nos pequenos detalhes ali. Toda a vida ela deu o que ela tinha, o sonho dela, tudo para ajudar na igreja. Era raro os dias que a gente chegava na casa dela e não tinha um caderninho de catequese que ela estava corrigindo, alguma atividade, ou estava preparando alguma leitura para a missa. Uma coisa muito bonita nela e que vale a pena é ela ter tantas iniciativas e preocupação com relação até à sugestão do surgimento do grupo CDCias, que era o pós-crisma, para que os jovens não se dispersassem na paróquia, sabe? E nem da igreja. Em 1996, eu participava de um grupo chamado Leão de Judá e a Dedé falou, né, olhou para esse grupo e viu que tinha algumas pessoas que eram mais novas, né? E ela começou a me cobrar, falando: Diogo, vamos formar um grupo de adolescentes, né? Quando foi em 97, nós iniciamos aí o CDCias. Ela via que estava terminando a crisma, ela já começava a encaminhar eles para o grupo de jovens. Saía as crianças do crisma e praticamente já iam para o CDCias, e ali era a sequência. Se a gente ligava para ela estava sempre pronta para vir aqui, ver o que estava acontecendo. Ela vinha de manhã, ela vinha à tarde, a todo a pé. Então ela sempre foi muito prestativa na catequese. Costurava túnica, costurava aquele jaleco de primeira comunhão, de jaleco de ministro da Eucaristia, toda ela que fazia para a igreja. Ela fez uma túnica para Dom Albano e embaixo colocou uma frase bem linda: o bispo das historinhas. É uma mulher que sabia muito bem transmitir a fé. E eu quero também ser essa pessoa para os meus filhos, meus afilhados, os meus sobrinhos. Essa pessoa que a Dedé foi para mim. Ela tinha um jaleco novinho que ela tinha feito aqui de ministro, né? Aí eu falei para as minhas filhas: fala com o padre se pode vestir esse jaleco dela para enterrar ela. Que o desejo dela era ser ministra de Eucaristia. E ela foi ministra de Eucaristia até o último dia que ela ficou com saúde. E que deixou para nós grande memória, uma pessoa especial e merece o lugar que ela deve ter hoje junto do Pai. Eu acho que as catequistas têm lembranças muito bonitas da Dedé, todas elas que passaram, os pais, as crianças, né? Então, para mim, a Dedé realmente marcou época na paróquia. E tem muitos ainda por aí que são catequistas, com as luzes da Dedé. Eu cheguei na paróquia pouco depois do falecimento da Dedé,
Não tive a felicidade de conhecê-la, mas me impressiona a grande alegria com que as pessoas recebem essa notícia, quando eu digo, na paróquia teremos um espaço que está sendo dedicado ao nome da Dedé. A ideia da Paróquia São Vicente de Paulo em dar o nome do novo centro catequético aqui da nossa São Vicente de Paulo foi excepcional. Fiquei muito emocionado quando o Padre Romão me diz que o novo espaço vai levar o nome de Dedé. Padre Romão, quero agradecer muito o espaço da Dedé, que você está criando uma iniciativa louvável. Belíssima decisão da comunidade, parabéns por trazer a memória desta grande mulher. Uma homenagem digna dela e com certeza onde ela está ela vai ficar muito contente. Essa homenagem, ela está feliz da vida do lado do nosso pai e com certeza do ladinho da Madre Leônia, que elas duas foram muito amigas, grandes amigas, e ela está muito feliz com isso. Eu posso dizer, eu como filha me orgulho mais e mais cada dia da minha mãe ter sido a Dedé costureira, a Dedé catequista, a Dedé que viveu essa igreja. Essa era a Dedé.